Boa tarde, turma. O colega ficou com dúvida aqui sobre a atividade de desaprumo, né? Que eu acabei não fazendo no manual ontem, porque eu acabei ficando sem energia e eu ia gravar com o celular, mas não deu. E eu vou fazer aqui pelo notebook mesmo para vocês verem. A gente viu que é desaprumo ontem, né? Vai ser essa imperfeição geométrica que vai ser gerada na hora da execução da parede, que ela vai ficar fora do eixo e vai gerar esse ângulo aqui entre o eixo que ela deveria seguir, que é esse 90 graus aqui, e o eixo que ela acabou seguindo. Vai gerar um ângulo alfa. E esse ângulo vai fazer com que a nossa parede tenha uma força horizontal gerada pelo desaprumo, certo? Isso aqui a gente está prevendo. Não quer dizer que as paredes sempre vão ter esse desaprumo, mas sempre nós vamos utilizar esse cálculo de desaprumo já prevendo as imperfeições geométricas, para prevenir, né? É uma questão de segurança. A nossa NBR 15.961, parte 1 de 2011, ela determina que para edificações de múltiplos andares deve ser considerado um desaprumo global que causa na estrutura uma força horizontal FH. O meu FH, que é a força horizontal, ele vai ser gerado pelo peso do pavimento, de cada pavimento, vezes o ângulo do desaprumo, que é esse ângulo aqui gerado. E o meu alfa-A, que é o ângulo do desaprumo, ele vai ser igual a 1 dividido por 100 vezes raiz de H, que esse H ele vai ser a altura total da edificação em metros, menor ou igual a 1 dividido por 40 vezes H, que é o mesmo H dessa outra forma. O que é que vai acontecer? Nós vamos utilizar sempre o valor mais desfavorável, que é o maior entre essas duas fórmulas. Sempre vai utilizar o maior entre as duas fórmulas. Sempre. Aí nós temos um exemplo aqui. Considere uma edificação de 9 pavimentos mais térreo, que dá um total de 10 pavimentos, e a distância entre pavimentos de 3 metros, que é o nosso pé direito, que a gente viu lá em sala de aula, né? Pode ser de piso a piso ou de piso a teto. O peso de cada pavimento é de 100 toneladas força cada. Determine a força horizontal causada pelo desaprumo. Para isso, calculamos o ângulo de desaprumo sendo este o maior entre as duas situações. Então, nós temos todo o que a gente precisa, né? A altura total do pavimento, que é 10 vezes 3, e o peso de cada pavimento, que é 100 toneladas força cada. E o que é que a gente vai fazer? O que é que tem de difícil aqui que vocês podem estar errando na hora de fazer esse cálculo? Eu também já tive problemas com isso, certo? Às vezes você quer colocar a fórmula inteira aqui da calculadora e ela não vai dar certo, porque a gente tem que fazer o uso dos parênteses. Sempre utilizar os parênteses. Parênteses 1, fecha parênteses, dividido por, abre o parênteses de novo, 100 vezes raiz de 30. Sempre tem que utilizar o parênteses. Às vezes você pode errar também, então eu aconselho no início assim vocês calcularem parte por parte. Vou fazer aqui para vocês verem que vai dar certinho. Se você calcular tudo junto, sempre vai dar errado. Um exemplo aqui. 1 dividido por 100 vezes a raiz de 30. Vai dar errado. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai calcular parte por parte. A gente vai colocar raiz de 30, né, que é 3 vezes 10, vai dar esse valor, vezes 100, que vai dar esse valor, 547,72, certo? A gente vai pegar agora, a gente vai dividir 1 por o nosso 547,72, para a gente vai ver quanto vai dar. Deu exatamente o valor que a gente esperava que desse, que está no exemplo. Está vindo aproximadamente 0,0018, que está aqui. E a outra fórmula a gente vai fazer do mesmo jeito. A gente vai pegar 40 vezes 3 vezes 10
que vai dar 1.200, e a gente vai dividir 1 por 1.200, que vai dar o mesmo valor, tá vendo? 0,0008. Aqui é porque está elevado a menos 4, mas vai dar aproximadamente o mesmo valor, 0,0008. 1, 2, 3, 4 casas, certinho. Elevado a 4, a menos 4. Então, a gente vai utilizar, como está aqui até no exemplo e na NBR, o maior entre as duas situações, que é o mais desfavorável. Qual foi o mais desfavorável aqui na questão? Foi o 0,0018, né, que deu o valor maior. Então a gente vai utilizar ele na nossa fórmula da força horizontal. A força horizontal, ela vai ser o peso do pavimento, que é 100 toneladas força, vezes o meu rádio aqui, que deu no alfa A, né, que é o mais desfavorável. Então a gente vai pegar 100, que é o peso de cada pavimento, vezes 0,0018, que vai dar um total de 0,18 tonelada força. Então a minha força horizontal total desse pavimento aí vai ser do desaprumo, vai ser 0,18.